Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao JF Revista. Hoje nós estamos no Museu de Arte Murilo Mendes, que fica na região central de Juiz de Fora e abriga o acervo do escritor modernista Murilo Mendes. E é daqui que a gente vai te mostrar como que foi a viagem do Davi, o senador mirim de Minas Gerais, que já esteve em Brasília. E a gente vai te mostrar também o meliponário que foi implantado lá no Jardim Botânico. É a Trilha do Mel. Que tal dar um passeio e, ao mesmo tempo, ver as colmeias das abelhas sem ferrão? O JF Revista está só começando. E a gente abre a edição de hoje do JF Revista com doçura. Você gosta de mel? Bom, eu adoro. E lá no Jardim Botânico da UFJF tem mais uma trilha. Ela vai levar a gente até o apiário de abelhas Meliponine. O nome é um pouquinho difícil, é Meliponine. São abelhas da Mata Atlântica e elas são sem ferrão. E esse é mais um projeto ambiental. Vamos ver? Conhecidas pela produção do mel, as abelhas também realizam um trabalho fundamental ao espalhar frutos e sementes. Elas são responsáveis por prestar um dos serviços ecossistêmicos mais importantes para o planeta, que a gente chama de polinização. E através dessa polinização realizada pelas abelhas, as plantas elas se tornam capazes de produzir os frutos, sementes, se propagarem. E a grande maioria das plantas produzidas, cultivadas aqui no Brasil para a produção de alimentos, depende da polinização das abelhas para esse processo de produção de semente, produção de fruto e por aí vai. Quando falamos da apicultura, nos referimos às abelhas com ferrão, como a Apis mellifera. Já a meliponicultura está relacionada à criação de abelhas sem ferrão. O mais comum hoje aqui na nossa região, em Juiz de Fora, é da Apis mellifera, da abelha com ferrão. Hoje nós temos um comércio muito pequeno ainda da abelha sem ferrão, devido à produção que elas produzem. Elas produzem muito pouco mel. Já a comercialização maior em Juiz de Fora hoje é da abelha com ferrão. Então, uma colmeia hoje de abelha com ferrão chega a produzir em torno de 25 quilos de mel ano. Já a abelha sem ferrão é em torno de 1 quilo de mel, dependendo da espécie, por ano. Visitamos o meliponário do Jardim Botânico, que foi inaugurado em março deste ano. Ele é uma coleção viva de abelhas sem ferrão e está associado a um percurso conhecido como Trilha do Mel. Aqui no meliponário, nós temos exemplares que são exclusivos da Mata Atlântica, Então, nós temos espécies que foram capturadas aqui dentro do Jardim Botânico a gente tem habitando normalmente, naturalmente, o Jardim Botânico 14 espécies de abelhas nativas, a gente já tem esse levantamento. Então, nós temos uma autorização do ICMBio, do IBAMA, para fazer a captura dessas espécies aqui dentro e transferir para essas caixas de criação. As abelhas do meliponário do Jardim Botânico têm hábitos sociais, o que significa que uma única colônia pode abrigar milhares de indivíduos, que se dividem em funções distintas. Nós temos uma jataí, a gente tem espécies de exemplares de mandaçaia, de bugia, de iraí, de mandaguari amarela, de tubuna, de boca de sapo. Como toda coleção biológica ela vai crescendo aos poucos, a gente espera com o tempo ter mais exemplares de outras espécies para poder mostrar para o público. E por falar em trabalho educativo, essa também é uma das missões da Associação dos Apicultores de Juiz de Fora e região, que hoje conta com 82 membros ativos. Hoje nós estamos com um trabalho de educação, educativo, Nós temos vários apicultores que fazem esse trabalho educativo aqui em Juiz de Fora e temos também um trabalho que ele é gratuito, promovido pela Associação dos Apicultores, a APIJUR, onde nós fazemos a captura dos enxames nas áreas urbanas. Ano passado, a associação retirou 283 enxames da área urbana de Juiz de Fora. O contato é feito através do Corpo de Bombeiros, que aciona a associação para remover os enxames que são levados a apiários na área rural. O presidente da APIJUR deixa um alerta importante sobre a falsificação de mel em nossa região. Basicamente é calda de açúcar.
Hoje, o falsificador que a gente fala, o mel de zangão, né? A gente até brinca entre os apicultores, o mel de zangão, é calda de açúcar. Todo apicultor de Juiz de Fora só invasa o mel nas bisnagas de plástico. Já o falsificador não, ele vai até o lixo, ele recolhe aquela garrafa de vidro e coloca ali aquela calda de açúcar e vende no comércio dizendo que é mel. Hoje, o consumidor que comprar esse mel de garrafa de vidro tem que ficar muito atento também a preço. 1 quilo do mel hoje ele é vendido em torno de R$50 o quilo em Juiz de Fora. Já esse mel falsificado, a garrafa tem em torno de 1,8 kg, é vendido em torno de R$20 a R$25. A trilha do mel tem propósito educativo. Pode ser feita de maneira autônoma ou através dos monitores do Jardim Botânico. Ela é bem curtinha e o entendimento é de que para preservar é preciso conhecer. É uma trilha curta, é uma trilha de fácil acesso e esse percurso ele pode ser feito com ou sem guiamento, né? Quando você quer um guiamento, a gente tem os monitores do Jardim Botânico disponíveis para isso. Que esse projeto ele tem todo um viés que a gente chama de divulgação científica. Então a nossa função aqui é comunicar ao público que não é da academia, que não é cientista, né, que não é pesquisador, assuntos que a gente aborda dentro das universidades. Daqui a pouco a gente volta, nós estamos no Museu de Arte Murilo Mendes e é daqui que a gente vai viajar para Brasília, acompanhando o Davi, o senador mirim de Minas Gerais. Nada orgulha mais a gente do que ver jovens enganjados, principalmente quando for com a educação. A gente já te mostrou aqui no JF Revista o Davi, o senador mirim de Minas Gerais. Ele foi escolhido depois de escrever uma redação para representar o estado lá no Senado Federal. E nós acompanhamos a viagem do Davi. Vamos ver? Bom dia, Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu sou Davi, jovem senador de Minas Gerais e estou aqui no aeroporto de Congonhas, São Paulo, esperando o meu voo para Brasília para poder representar o nosso estado perante o Senado. Eu, aos poucos, ao longo desses dias, vou compartilhando ao longo dessa viagem para vocês. Um abraço. E aí, gente, finalmente cheguei aqui em Brasília, já tô até vestindo o traje e ao longo dessa semana eu vou dando para vocês mais detalhes de como tá sendo tudo isso. Um abraço para todo mundo de Juiz de Fora. Por meio dessa nossa vitória, desse nosso mérito e também desse nosso dever, nós devemos levantar nossas vozes, nós devemos exercer nosso papel como cidadãos e devemos lutar por nossos estados, por nosso país, por um futuro melhor, por uma democracia que realmente exista. Estamos aqui de volta depois do nosso primeiro dia de mandato, primeiro dia de trabalhos legislativos. Foi um dia puxado, exaustivo, mas nós estamos aqui e estamos nos preparando para amanhã e para o resto dessa semana para poder fazer o melhor para o nosso país. Eu estou aqui de novo com os que eu apresentei mais cedo, a jovem senadora do Rio de Janeiro, Kailane, e o jovem senador do Pará, Renan. Renan, o que você está achando desse primeiro momento que nós tivemos? Bom, está sendo uma experiência única, incrível e inigualável. São muitos is para a gente destacar. Uma experiência maravilhosa de compartilhamento, de saberes, de novas ideias, de novos horizontes que a gente está descobrindo sem ter que sair do lugar, né? Porque nós estamos em constante trânsito por aqui pela cidade. Então, dentro desses círculos, a gente está conhecendo o Brasil de norte a sul, o
que é uma experiência maravilhosa com cada participante, com cada jovem senador e jovem senadora. E é simplesmente maravilhoso os debates que nós estamos fomentando agora dentro das comissões técnicas, da qual tenho muito orgulho de falar que estou representando meu Pará e minha Amazônia como presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Então, tudo isso está sendo uma experiência maravilhosa e muito gratificante. Bom, a gente está no terceiro dia, né? Então até agora teve as eleições para mesa diretória, teve a formação das comissões, né, para poder montar as propostas legislativas, e agora estamos fazendo um tour aqui no Planalto. Como você espera colocar em prática no ambiente escolar os aprendizados dos 5 dias de programa? Eu espero poder, sim, sabendo mais da história do país, né, dos nossos direitos, poder exercer mais o meu papel como cidadão e como eleitor. Muito obrigada, né? Eu que agradeço. Finalmente conseguiremos contribuir para a nossa sociedade, os nossos estados, nós possamos levar o que aprendemos aqui para onde... Eu aqui de volta para minha Minas Gerais, para minha Juiz de Fora, e estou aqui com essa cópia fidedigna da Lei Áurea, que eu ganhei da Livraria do Senado, e que é a mesma lei que eu citei na minha redação que me levou até lá. Então realmente é algo de um significado muito grande para mim, e toda a livraria e biblioteca do Senado tem toda a minha gratidão por isso. Para mim é um motivo de muita alegria, de muita gratidão, né? Eu agradeço a todos pela confiança, né? Nós falamos tanto de democracia que vemos ela na prática, e eu... Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente faz um passeio no Museu de Arte Murilo Mendes, que é o nosso cenário de hoje do JF Revista. É num instante só. A gente já te mostrou desde o início do programa que nós estamos no Museu de Arte Murilo Mendes. Este espaço aqui que preserva a memória do escritor está em Juiz de Fora desde 2005. E eu vou conversar agora com o coordenador de expografia aqui do museu, que é o Paulo Alvarez. Paulo, obrigada por receber a gente num espaço tão lindo que é aqui o museu, um espaço que ajuda a preservar realmente a história de Murilo Mendes, que tem toda essa exposição, várias exposições que ajudam a contar a história dele, não é isso? Com certeza. É uma honra recebê-los aqui. O museu está de portas abertas para mostrar para todos, visitantes e juiz-foranos, o que a gente tem aqui de riqueza para contar a história do poeta e mostrar todo esse acervo museológico, bibliográfico e arquivístico que aqui é guardado. Nós estamos numa sala que está abrigando uma exposição que é do Ismael Neri, que tem também relação com Murilo. Sim, essa exposição é para demarcar mesmo, a princípio, os 90 anos da morte do artista Ismael Neri, mas principalmente para reforçar e ressaltar essa relação de amizade que existiu entre o poeta e o artista. Eles foram contemporâneos no modernismo brasileiro, foram colegas de trabalho no Rio de Janeiro e juntos assim cresceram intelectualmente, acompanhando a arte e a poesia e a literatura do momento. Então quem vier aqui vai conhecer o Ismael e tem também um olhar um pouco daquele momento ali de Murilo. Com certeza. Aqui a gente mostra desde obras de arte, do artista Ismael Neri, que pertence à coleção do poeta Murilo Mendes, e também a gente enriqueceu todo o ambiente com
vários itens do nosso acervo bibliográfico e arquivístico, né? São catálogos, são folders, livros que também contam essa história, essa relação de amizade, essa relação jornalística no sentido de que o Murilo, por exemplo, escreveu sobre o Ismael Nery vários artigos para jornais do Rio de Janeiro, que depois foram todos reunidos numa publicação. Então há uma relação entre literatura, história e artes que aqui é narrado pelo Murilo principalmente. Você mencionou o acervo do Murilo, é um acervo riquíssimo. Dá para a gente falar um pouco desse acervo agora? Olha, o que o MAN tem? Nossa, hoje, e ele vai se enriquecendo, né? E tudo começa com a doação da biblioteca, depois vem a coleção, né, de artes plásticas, e ao longo já desses quase 20 anos, o nosso acervo vai se agigantando, na medida que, além de obras de artistas que vêm, né, e de instituições também que são parceiras nós e que acabam doando obras para o nosso acervo, a gente tem participado também de vários editais nacionais para trazer sempre uma renovação neste acervo, tanto museológico, bibliográfico e arquivístico. E é sempre importante a gente preservar a memória de Murilo, um dos maiores escritores nacionais e juiz-forano. Com certeza. Ele tem um reconhecimento dos intelectuais pesquisadores que a gente não tem noção, entendeu? A gente fica assim mesmo como honrados, né, de ser hoje guardião de tão rico acervo. Paulo, eu vou te pedir para me conduzir nesse passeio aqui pelo MAN. Então vamos para outro espaço? Vamos. Eu pedi o Paulo para conduzir a gente num passeio aqui pelo MAN e dei uma parada aqui bem em frente a esse painel, que é o painel cronológico da vida de Murilo, para saber dele o seguinte: o que permeia a vida de Murilo? É uma história bonita, né? É longa e bonita, mas aqui nessa linha do tempo a gente vem desde o nascimento aqui em Juiz de Fora, em 1901, vai passando pela juventude dele. Ressaltamos inclusive a relação de amizade quando ele conhece o artista Ismael Nery, o lançamento do primeiro livro dele aqui em Juiz de Fora, seguindo casamento com Maria da Saudade, aquisições de obras, participação em eventos, até a sua morte e depois o que vem seguindo, né? O que vem reverberando aí até a inauguração aqui do Museu de Arte Murilo Mendes. E se a gente fosse sintetizar a vida de Murilo em apenas uma linha? Ele é um escritor com vivência mais política, menos política? Ele não gostava? Como é que é? Não, ele era um contemporâneo aí do seu tempo, como ele mesmo dizia. Então ele estava atento, ele poderia não ser um militante, mas ele era extremamente antenado com todas as relações da política universal, né? Não tem nenhum quesito assim partidário e tudo, mas ele sempre muito atento e sempre preocupado com as questões sociais, com as questões contemporâneas. Isso é marcante na obra dele, mesmo com toda a poesia, com todo o surrealismo que muitas vezes a gente identifica no caso, principalmente a primeira parte da sua poesia. Você leva a gente em outro espaço? Sim. Vamos lá? E a gente aqui agora está indo para um outro espaço, o espaço da Convergência. Me explica isso. Não, a galeria chama-se Retratos Relâmpago, que é outro livro do Murilo Mendes. Mas a gente deu nome a essa exposição de Convergências até para puxar um pouco um livro do Murilo que chama Convergência, né? E aqui a gente usa essa palavra no sentido de várias comemorações se convergem, entendeu? Foi aniversário do MAN, que completou 18 anos no final de 2023, né? E junto com isso comemorava-se 30 anos da morte do Arlindo Divers, que foi uma das figuras responsáveis pela existência hoje desse espaço, dos pesquisadores que começaram a estudar também todo o trabalho de Murilo. Então aqui a gente vai meio que contando essa história de como tudo começou
e terminando com um acervo que vai se crescendo à medida que as coisas vão acontecendo, as parcerias com instituições, artistas que se identificam com a nossa proposta e que tem um trabalho aqui reconhecido também pelo museu. Paulo, antes da gente começar a gravar, você me deixou curiosa. Disse que lá em cima tem uma outra exposição que mostra livros de Murilo. Nem são livros, tem livros também, mas o mais importante que são registros originais de escrita do Murilo. São originais de alguns livros, né, que já foram depois impressos ou em vida ou pós a morte dele, né, mas que são registros originais, correções que ele faz manualmente sobre vários desses livros, poesias. Então, só de você falar assim, eu tenho certeza que o pessoal de casa também está curioso. Vamos para lá? Para a gente mostrar tudo isso? E aqui a gente já entra num ambiente completamente de imersão, né? Essa é a Galeria Convergência, entendeu? Que hoje aqui está com essa mostra, né, obra em movimento, que mostra exatamente a partir de toda essa documentação que a gente recebeu. Foi ano passado, depois de um diálogo com os herdeiros da professora Luciana Stegnan Piccio, que foi uma professora que conviveu com Murilo Mendes os anos dele na Itália, era colega lá na Universidade de Roma, e ela foi uma parceira dele direto esse tempo todo, acompanhando a publicação de obras, redação de textos e tudo mais. E ela juntou ao longo da vida todo esse material. Depois, com a morte dela, a universidade entrou em acordo com os herdeiros e a gente trouxe finalmente. São preciosidades, né, para o nosso museu, que são originais, muitos ainda inéditos, de livros de Murilo Mendes, com correções dele, né, em que mostram para a gente assim, o ritmo que ele trabalhava, as correções, de quanto que era precioso esse trabalho de construção da sua poesia. Ele era muito minucioso? Demais. Mostra pra gente uma curiosidade dessa. Aqui, essa daqui é interessantíssima, quer ver? São documentos aqui nesse primeiro momento que mostram, inclusive, toda uma documentação, uma relação de cartas pela professora na edição dessa poesia completa e prosa, que foi uma edição de 1994, que ela organizada por essa professora, onde está reunida toda a obra literária do Murilo. E aqui a gente tem, além de documentos que mostram a relação da escrita, a gente também tem cartas da professora para editoras, mostrando a construção dessa publicação. Aqui a gente percebe os detalhes de anotações na lateral. Exatamente, grifos, correções, grifos e tudo. Aqui a gente mostra didaticamente essa construção, essa obra em movimento, o que é muito interessante. Por exemplo, no livro Metamorfoses, na edição de 44, depois em 1959, numa coletânea, entra novamente o Metamorfoses. Mas se a gente compara de uma edição para outra, a gente vê mudanças na composição. Então, por exemplo, aqui a gente fez uma relação. Tudo que está no laranja aqui é da edição de 44 e no amarelo da edição de 59. Então a gente vê que alguns ele muda uma palavra, uma primeira palavra do verso. Ele já chegou a mudar o título do poema. Você me permite fazer uma leitura aqui de um trecho para quem está em casa? Aqui o poema Canção. Para a alvorada do amor, meus sentidos aparelham. Bandeiras azuis, vermelhas, se acumulam no horizonte, de onde vem esta embriaguez, que licor terei tomado. Agora eu vou ler o mesmo trecho, depois da correção que Murilo fez.
Para o oriente do amor, meus sentidos aparelham. Bandeiras azuis, vermelhas, cruzaram-se no horizonte. De onde vem tal embriaguez, que aurora terei tomado. A gente percebe, é uma mudança sutil, mas que ele tem um sentido para ele, não é? Com certeza, né? Essa é a poesia. Hoje a gente teve uma visita aqui muito interessante, que os dois ficaram criando poemas só com as mudanças. Só com as... E que virou outra poesia também. É Murilo, né? É Murilo. Paulo, queria que você, para a gente concluir a nossa entrevista, você fizesse para a gente uma avaliação da importância desse acervo aqui para Juiz de Fora e para a universidade que trouxe para a gente tudo isso, que somos conterrâneos de Murilo. Isso. Eu gosto de ressaltar que, para além da importância, né, do acervo e de tudo que a gente guarda como acervo museológico, acervo bibliográfico, arquivístico, eu acho que a obra do poeta já é uma inspiração para a cidade e para além dela, certo? Mas quando a gente, museologicamente falando, a gente determina que o museu é o que ele guarda, né? Então a gente tem uma das coleções mais importantes, tanto a nível nacional e internacional, dentro do Brasil, entendeu? Então, isso, estar aqui sobre a guarda da universidade, né, que justamente com todo o seu aparato também acadêmico, né, vem aqui proporcionar outras reverberações, do tipo assim, para o Departamento de Artes, isso daqui é um celeiro, entendeu? Para o pessoal da literatura e para outras, além, para estudar a história de Juiz de Fora, eu acho que aqui está de uma riqueza assim incalculável. Olha, muito obrigada por ter recebido a gente aqui nesse espaço maravilhoso. É sempre um prazer o JF Revista poder mostrar espaços como esse para você que está aí em casa. Depois deste passeio aqui no Museu de Arte Murilo Mendes, eu agradeço a sua companhia. Te espero na semana que vem aqui no JF Revista. Permaneça com a gente na nossa programação aqui no 35.1, o canal da JFTV, a TV Legislativa da Câmara Municipal de Juiz de Fora. A gente também está lá no YouTube, é o Câmara Municipal JF. Passa lá, curte a nossa programação, deixa aquele joinha. Te espero na semana que vem.